A hora Isso, para que o você quer pessoal. que eu comece, eu começo. Ah, você já pode começar, já pode ir começando, Então, tá já, bom. já vai se apresentando, aí fica a gravação aqui, o pessoal vê você. Tá bom. Então, eu sou Marilda, eu sou assistente social de graduação. Eu tenho uma outra graduação também. Eu sou teóloga, teóloga ecumênica, para não achar que eu sou católica de carteirinha. Até já fui, viu? Mas não sou mais. E a minha teologia foi uma teologia ecumênica. Eu me formei em 70, de repente algumas de vocês ainda não tinham nascido. E, e depois eu trabalhei 2 anos com crianças e adolescentes em situação de risco, era assim que chamava, de risco social, hoje chama situação de vulnerabilidade. É, eu estou contando isso porque faz todo sentido hoje ter a visão que eu tenho. É, então, eram adolescentes em situação de liberdade assistida também. E, enfim, depois eu fui, em 99, eu fui trabalhar com mulheres em situação de violência. E aí eu aprendi tudo que eu não sabia até aquele momento da minha vida. Eu aprendi. Eu sou outra pessoa depois que eu comecei a trabalhar com mulheres em situação de violência. Por quê? Quando eu estudei teologia, eu descobri que existia uma teologia feminista. E, e nesse momento da minha vida, eu me reconheci como feminista. Até aí, eu era daquelas que as pessoas diziam assim: Você é feminista? Eu dizia: Eu não, Deus me livre. Então, eu era dessas. Mas na teologia feminista, eu me descobri feminista, eu me descobri mulher e descobri as mulheres. E fiz uma revisão da minha vida profissional, e percebi que todos aqueles anos que eu trabalhei com crianças e adolescentes, como assistente social, eu trabalhava com as famílias. E vocês sabem que família é mãe, né? É mulher. E e as mulheres, para mim, eram só as mães. Eram mães. Eu não enxergava as mulheres além da maternidade. Foi na teologia feminista que eu descobri as mulheres, que a maternidade é uma função social, mas o que existem são mulheres. E aí tudo foi mudando na minha vida. E aí, em 99, eu terminei a teologia em 97, em 99 fui trabalhar com mulheres em situação de violência, aí fui fazer mestrado, fui fazer doutorado, tudo nessa área da violência contra as mulheres. E trabalho com isso até hoje. Trabalhei em São Paulo, ABC. Hoje eu estou escondida aqui em Pirajuí, 25 mil habitantes, estou feliz. Mas por causa da internet, a gente continua trabalhando. Ontem eu cheguei de Ribeirão Preto, é uma cidade do interior de São Paulo. Também fui fazer esse trabalho com mulheres e mulheres pretas, porque descobri que tem uma total diferença. Enfim, essa, essa sou eu no momento, né? E estou aqui para ajudar na reflexão e crescer um pouco também com vocês. Não sei se Não sei se alguém quer fazer alguma pergunta ou se isso já dá Só dar um bom dia para Marília legitimidade também, para vocês. se a Marília quer falar um pouquinho, só Marília, para falar do seu papel aí na casa, que é super legal, né? Bom dia. Cheguei um pouquinho atrasada. Estão todos me ouvindo? Porque hoje eu estou usando um fone diferente aqui. Tá funcionando. Tá bom o som, tá bom. Sim, eu faço parte aqui da casa, né? Sou escrivã da Polícia Civil. Trabalho na Sala Lilás, né?
uma das linhas de frente, né, na questão da violência doméstica, que a gente faz o requerimento da medida protetiva e tudo. E aqui a gente desenrola esse pedido, esse requerimento em contato com as vítimas. Marilda, clica ali Sim. embaixo, ó, na apresentação, naquela que tem duas pagininhas. Tem uma pagininha aberta, assim, um livrinho aberto. Do lado desse que você clicou. No outro. No meio. Aí. Mais uma coisa que eu aprendi. Assim fica Então, bom. agora eu vou passar um vídeo, gente, para a gente começar a conversa, tá? E eu já não sei mais onde é que está o vídeo. O vídeo, eu acho que ele não está separado lá na outra Ah, página. mas Você eu tem não que... acho aqui aquela barrinha. Não, mas acho que você vai ter que ir lá no YouTube. Ele está no YouTube, eu acho, né? Você vai ter que mudar aí a visualização, compartilhar a tela do vídeo. E clica num quadradinho que tem assim para ter som. Tem um quadradinho que você tem que. Mas vai de novo, compartilhar, aí você escolhe a tela do vídeo. Gente, Ele está na outra página. Tira essa, que nem descompartilha essa que você tá. compartilho? É, tira essa. É, como é que eu faço? Aparece para você uma telinha preta, não é? Quando você passa o Peraí. mouse, encerrar o compartilhamento, um negócio assim. Tirar o compartilhamento. Isso, agora você vai de novo lá compartilhar e acha onde que está o vídeo. Deve estar no YouTube, né? Pai e filho sofrem um acidente terrível de carro. Alguém chama uma ambulância, mas o pai não resiste e morre no local. O filho é socorrido e levado ao hospital às pressas. Ao chegar no hospital, a pessoa mais competente do centro cirúrgico vê o menino e diz: "Não posso operar esse menino, ele é meu filho." Não, pera. O pai não morreu? Mas o pai dele morreu? Deve ter alguma coisa, meu. Lê de novo aí. Não sei não, responder não. Não, calma. Não. Nossa, esse mexeu com o meu psicológico. É, se você for analisar, é tipo bíblico, né? Ele é Deus? Eu não sei se eu que acabei de acordar. O pai dele não reencarnou no outro corpo? Deus. Ah, só se for Deus, né? É o pai verdadeiro? Eu vou? O moleque morreu. A pessoa, Essa é a pessoa competente. a pessoa competente, tá alguma coisa aí. Só se esse Ou é filho Jesus? tinha dois pais. Não, agora é que te pergunta. A mãe do menino que trabalhava no hospital. A mãe? A mãe? Posso falar? Pode. A mãe. A mãe. Ah, é verdade. Ah, esqueci da mulher, gente. Ai, que coisa horrível. É a mãe. Ah, é verdade. Nossa. Ah, nossa, caralho. É, não surgiu essa hipótese. Era a mãe. Quer dizer, ela que tá no hospital, ela que é a médica no caso. Eu tava pensando, eu ia falar, é a mãe, só Pode que até a avó, mas eu falei, não, a pessoa competente deve ser outra pessoa, deve ser o pai dele, alguma coisa que reencarnou. A gente é condicionado, sei lá. Eu acho que por se falar que é a pessoa mais competente do centro cirúrgico, eles não vão estimar que é uma mulher. Perfeito, bem pensado. Então, querem comentar? Gostaram do videozinho? Já conheciam? Não, a primeira vez que vi, eu pelo menos a primeira vez, não sei se Rodou muito pela internet, é do Quebrando o Tabu.
Querem comentar? Não. Acabou também. Tá escutando? Se não estiver escutando, só falar, tá? Aqui tá escutando? Deu certo agora? Marilda, tá me escutando? Muito baixinho. Deixa eu voltar. A internet também tá ruim. Agora eu não vejo você. Melhorou? Opa! Marilda, que vídeo interessante. Pois você acredita que, olha só, eu assistindo o vídeo, e a hora que perguntou, eu achei que fosse, né, alguma pegadinha, alguma coisa, você acredita? Eu não pensei na mãe? Nem eu. Então, que coisa, né? Que legal. Tá? Quando você viu, quando eu vi a resposta, eu falei, meu Deus, olha É, como nos leva a pensar, né? é. Quando eu assisti pela primeira vez também, eu não pensei na mãe. É disso que nós vamos falar aqui, tá bom? E no videozinho aparece a questão da invisibilidade da mulher, a questão da competência da mulher, que não é reconhecida, e se não é reconhecida e não é vista, não existe, né? A mulher virou uma hipótese, porque diz, eu não pensei nessa hipótese. Maria caiu. Ela já volta. Mas é muito legal, né? Eu gostei também desse vídeo, assim. Muito bom. Pessoa competente. Falhou, Tassiana. Falhou. Fala de novo, que não saiu sua voz. Não, eu digo assim, é muito interessante, curto, mas ele é extremamente interessante, porque quando né, às vezes a gente fala de uma pessoa responsável, uma pessoa competente, eu não pensei que poderia ser, né? Uma mulher. Então, assim, É. é pra gente. Tem que falar que é a cirurgiã, a pessoa mais especialista do hospital. É, Então a gente não pensa numa mulher, né? Por isso que a gente fala que o nosso olhar ele é generificado mesmo, né? É generificado. Nossa forma de ver o mundo é generificada. A gente é atravessada pelo machismo, né? com certeza. Flávio, a Marilda, ela trabalhou e ela trabalha com centros de referência? De Ela perguntar. faz muita supervisão. Ela instalou, ela participou da Prefeitura de Santo André, então ela criou o primeiro serviço, né, é o que chama o Vem Maria, que é o Centro de Referência da Mulher, que atende as mulheres em situação de violência. Depois implementou a Casa Abrigo também, a Casa Abrigo Regional. Então ela pegou ao começo do processo em Santo André de montar, né, os serviços de referência da mulher. Santo André então, exemplo, né, na verdade, no tema. Que você nós trouxe o trabalho nas escolas, né, trabalho com os professores, a Casa Abrigo, então agora o Centro de Referência. Então, é uma cidade que é exemplo, então. Então, para nós, naquela época, eu fui entrar na Prefeitura de Santo André em 2001. E a rede de Santo André de enfrentamento à violência e essas pessoas, né, também que estão aí, são referências mesmo, né? Santo André foi um berço de referência política, assim, né? Hoje já perdeu muito, viu? Hoje já não é. Hoje são quase praticamente as mesmas pessoas, né, marido? Eu acho que não tem coisas muito novas, não, né? É todo o pessoal daquele tempo, né? Mas aquele momento foi muito rico, né? Aquela época. A Marilda gente, voltou. a gente é que se renova, né? Mas somos aquelas pessoas. Desculpem, mas a internet me derrubou aqui, mas continuando, né? Então, o videozinho mostra, né, que as mulheres, né, viram uma hipótese. Eu não pensei nessa hipótese, né? E uma surpresa quando descobre que pode ser a pessoa mais competente, pode ser uma mulher, pode ser a mãe, né? Então, é sobre isso que a gente vai refletir hoje, né? Então,
Eu vou de novo compartilhar a tela. O vídeo já assistimos. Então, eu tenho aqui alguns textos que pode ser já conhecido de vocês ou não. Eu vou lendo e a gente vai refletindo. Então, sobre violência, se a nossa fala é sobre violência contra a mulher na perspectiva de gênero, vamos falar um pouquinho de violência, né? Então, a violência é um meio de resolução de conflitos, é uma expressão das relações de força que faz com que as diferenças se transformem em desigualdade, tendo como objetivo a dominação. Toma o ser humano como uma coisa e não como um agente de seu próprio desenvolvimento, resultando no silêncio, na impotência e na paralisia da outra pessoa. Conforme Zaluar, violência vem do latim violência, que remete a vis, força, vigor, emprego da força física ou os recursos do corpo em exercer sua força vital. Essa força torna-se violência quando ultrapassa um limite ou perturba acordos tácitos e regras que ordenam relações, adquirindo carga negativa ou maléfica. É, portanto, a percepção do limite e da perturbação e do sofrimento que provoca, né? Que vai caracterizar um ato como violento. Percepção essa que varia cultural e historicamente, né? Então, às vezes, o que é violência numa cultura pode não ser numa outra, né? O que é violência num determinado tempo histórico pode não ser violência num outro tempo histórico. A Rita Segato diz assim, que a célula elementar das relações violentas são as relações de gênero, por serem o protótipo das relações hierárquicas. Embora quem subjuga e quem é subjugado possam, em outras situações, também receber as marcas de raça, idade, classe social, etnia, nação ou região. A gente poderia incluir aqui capacitismo, a questão da idade, a questão de geração, né? Mas coloca aqui que gênero é o protótipo das relações hierárquicas. Tem um livro do Leandro Carnal, publicado ano passado, sobre preconceito. Preconceito, uma história, é o nome do livro. O primeiro capítulo se chama A Misoginia é a primeira das desigualdades, uma coisa assim, a misoginia é o primeiro dos preconceitos. Então, a questão da mulher, da desigualdade da mulher, da hierarquização das relações entre homens e mulheres, essa questão é a primeira, antes de todas, antes de raça, antes de etnia, antes de geração, antes de tudo, né? A origem e a reprodução da violência é identificada na intersecção entre dois eixos perpendiculares. Por um lado, o eixo vertical, que traz em si a relação do dominador com o dominado, do agressor com sua vítima. E por outro, o horizontal, que denuncia o dominador com seus pares, seus semelhantes, aliados e sócios do mesmo nível. Então, ele vai dizer aqui que com os dominados, o dominador tem uma relação vertical. Mas existe uma relação de violência também entre os agressores, entre os dominadores, porque eles querem ser dominadores,
mais dominadores do que os outros dominadores. Não sei se dá para entender. Então, tem uma relação vertical e uma relação horizontal. A força e o poder dos iguais são medidos em termos de sua capacidade de manter um contingente de desiguais sob controle e rotineiras forças de sujeição. Então, não só se estabelece uma hierarquia, mas como se consolida sempre e cada vez mais essa relação hierarquizada de dominação. O que é, então, a violência contra a mulher? A Convenção de Belém do Pará, que é um documento resultante de uma convenção interamericana que foi realizada no Pará, em Belém, no nosso país, e que o nosso país subscreveu. Portanto, tem força de lei. E a Convenção de Belém do Pará diz que violência contra a mulher é qualquer ato de violência de gênero que resulte ou possa resultar em dano físico, sexual ou psicológico, ou sofrimento para a mulher, inclusive ameaças de tais atos, coerção ou privação arbitrária da liberdade, quer isto ocorra em espaço público ou na vida privada. A professora Eliette Safiotti, que vocês devem conhecer por livro, morreu faz poucos anos, e a professora Sueli Almeida, uma assistente social do Rio de Janeiro, que também faleceu antes da Eliette, diz que a violência de gênero é um padrão específico de violência que visa a preservação da organização social de gênero, fundada na hierarquia e na desigualdade de lugares sociais sexuados, que subalternizam o gênero feminino e amplia-se e atualiza-se na proporção direta em que o poder masculino é ameaçado. Essa tela já daria uma discussão para a manhã inteira. Ela é fundamental, porque então vai dizer que a violência de gênero ela visa a preservação da organização social. E a nossa organização social é uma organização de gênero. É uma organização social fundada na desigualdade entre homens e lugares, fundada na desigualdade de lugares sociais entre homens e mulheres, e que subalternizam o gênero feminino. Quer dizer, essas relações, elas são desiguais, em que o homem domina, né? O homem é o dominante, e a mulher é a dominada. Esse é o padrão. Se a gente for pensar como as nossas relações sociais se dão, como a nossa organização de Estado, como a nossa organização de políticas públicas, enfim, como toda a nossa organização social, ela é organizada, projetada, constituída, consolidada, é uma organização social desigual. Se a gente pensar assim, na cidade de vocês, quantos habitantes tem? Está em torno de 44 mil habitantes. 44 mil. Essa cidade existe há quantos anos? Achado. Não estou ouvindo, Tassiana. Está me ouvindo? Sim, agora sim.
Então, o aniversário da cidade eu vou ficar devendo, eu preciso verificar. O aniversário não, desculpa. O tempo que a cidade tem. Não tem importância. Eu pergunto para vocês, quantas ruas têm nome de mulher na cidade de vocês? Eu mesma nem tenho conhecimento. Eu não sou daqui, conheço pouco, mas não tenho conhecimento. Mas circula pela cidade, né? Então, quantos Sim. prédios públicos têm nome de mulher? Talvez as creches, algumas escolas, talvez posto de saúde, embora posto de saúde normalmente tem nome de médico, de doutor. Escola costuma ter nome de professor, homem. Uma ou outra escola tem nome de mulher. Creche normalmente tem nome de mulher. Isso se chama organização social de gênero. Porque entre um prédio público, sei lá, um prédio não sei se aí tem Receita Federal, ou algum prédio que tenha nome de homem, ele é mais importante, tem mais status social do que uma creche que atende criança. E que a maioria das pessoas que trabalham lá são mulheres. E que a infância não é uma coisa assim de muito status social. Existe um discurso, mas não se dá nome da creche doutor fulano de tal para uma creche. Muito, muito difícil. Normalmente é nome de mulher. Então, não sei se dá para entender quando a gente fala organização social de gênero. Onde é que ficam os prédios públicos mais importantes? Onde fica a prefeitura? Onde fica o Tribunal de Justiça? Onde fica a Câmara? Onde fica, de repente aí pode ser diferente, mas onde fica o prédio da assistência social? Sabe, eu tô querendo que vocês visualizem o que é a organização social de gênero. Então, ela diz assim, que violência de gênero é tudo isso, é essa desigualdade. E que subalterniza, inferioriza o gênero feminino. Só que, quando esse poder masculino, essa forma de organizar a sociedade masculinamente, né, patriarcalmente, quando esse poder é ameaçado, surge a violência. Desculpa, gente. Vamos pensar agora nas micro-relações, não nas relações sociais macro. Nas micro-relações, relações homem e mulher. Qual é o padrão de relacionamento de um casal? Que o homem manda e a mulher obedece. Mesmo que os homens não queiram, mesmo que as mulheres sejam emancipadas, simbolicamente isso está dado. Os homens são os mais corajosos, as mulheres têm medo de barata, os homens têm mais força, os homens mantêm a casa, as mulheres são aquelas que cuidam, que limpam. Já melhorou muito? Já, mas no nosso imaginário é esse o padrão. Quando uma mulher, ou quando as mulheres
ameaçam essa estrutura, quer dizer, quando uma mulher desobedece esse padrão, o que ocorre? Ocorre a violência, ocorre a pedagogia dos homens, é a violência, a violência. Quando os homens agridem as mulheres, eles estão só corrigindo, educando. Educando para quê? Para que ela se encaixe nessa organização social de gênero. Não sei se dá para entender o que eu estou falando. Então, de novo, a violência de gênero é um padrão específico de violência que visa a preservação da organização social de gênero, fundada na hierarquia e desigualdade de lugares sociais sexuados, que subalternizam o gênero feminino e amplia-se e atualiza-se na proporção direta em que o poder masculino é ameaçado. Então, quando o poder masculino é ameaçado, quando essa estrutura masculina é ameaçada, a tendência é esse padrão se atualizar e se ampliar. Então, às vezes a gente tem a impressão de que está caminhando para trás. Tantas conquistas nós mulheres já logramos, né? A gente já conquistou. Aí vem uma onda, vem uma lei, vem uma que derruba aquilo que a gente já conquistou. Quer dizer, que é a ampliação e a atualização desse poder de gênero, dessa violência de gênero. Gênero foi o primeiro uso do termo foi feito pelo psicólogo Robert Stoller em 1968. Aqui no Brasil, os primeiros textos traduzidos do inglês chegaram na década de 90. Então, essa reflexão para nós sobre gênero é muito recente, historicamente falando, né? Gênero é a definição cultural de comportamento definido como apropriado aos sexos em cada sociedade, em determinada época. Gênero é um conjunto de papéis culturais, é uma fantasia, uma máscara, uma camisa de força com a qual homens e mulheres dançam sua dança desigual. O sistema sexo-gênero, que é uma expressão que quase não se usa mais, mas ela foi muito importante no surgimento da reflexão sobre gênero, né? Então, é uma expressão muito útil, apresentada pela antropóloga Gayle Hubbard, que encontrou ampla aceitação entre as feministas. Refere-se ao sistema institucionalizado de distribuição de recursos, de propriedade e de privilégios a pessoas de acordo com papéis de gênero definidos culturalmente. Assim, o sexo determina que as mulheres devem ter filhos, e o sistema sexo-gênero afirma que elas devem criar os filhos. Então, alguns dizem assim, que sexo é a identificação biológica de homens e mulheres, e que gênero é o sexo social. Então, hoje existem várias definições de sexo, até de gênero, até porque existem basicamente três correntes mais ou menos definidas. Nós não vamos entrar aqui porque não é do nosso interesse, né? Mas tem as francesas que falam, em vez de relações sociais de gênero, falam relações sociais de sexo. Tem a Judith Butler, que vai falar de identidade de gênero. Nós não vamos falar disso, tá? Bem, aí tem um videozinho que eu vou passar para vocês. Eu tenho que descompartilhar essa e compartilhar a outra. Ih, sumiu. Espera aí.
Espera só um pouquinho. Marilda, Não é, tem som. tem o som, né? Você precisa clicar naquele quadradinho. Ah, não Não tem tem som? som. Ah, tá bom. Desculpa. E aí? Querem comentar? Pesado e verdadeiro. Maravilha. É verdade. Não precisou, o som não fez falta alguma. Não, Que é que verdadeiro. não tem som mesmo. Não, perfeito, nem precisaria. É. Vou até depois copiá-lo da onde o Flávio encaminhar para a gente, porque em apresentações ele é muito interessante de Para mostrar. Ele é trabalhar com as rápido. mulheres, ele é ótimo. Esse é o Mas, verdadeiro narcisista. às vezes a gente fala com as mulheres, não quer dizer nada, né? Passa um videozinho desse, pronto. Até Aí, porque nenhuma violência começa com um murro na cara. Não começa quebrando os dentes. Não começa torcendo o braço, né? Dando um mata-leão. As violências, elas não começam assim. Elas começam desse jeito. Eu vou passar de novo. É,
Então, agora que a gente já sabe o resultado, qual é o final, né? É bom assistir de novo, né? Por isso eu sempre passo 2 vezes. Porque, na verdade, é assim que acontece. E não acontece só com as mulheres que apanham. Acontece conosco, com um corte de cabelo, com um tipo de roupa que a gente usa, com uma maquiagem que a gente usa. Ela vem, o cerceamento vem envolto numa nuvem de cuidado, numa nuvem de proteção, numa nuvem de amor, de, enfim, né? É assim que acontece conosco, né? Mas é verdade. E engraçado que dá para ver realmente, dá para ver certinho no vídeo, Marilda, que o começo demonstra justamente isso. Ele se apaixona por quem ela é, do jeito que ela está. Então ele, né, igual você falou. Então ele ele transforma esse relacionamento, ele deixa ele envolto cheio de carinho, de elogio, né? Então conquista, eu tenho essa conquista e aos poucos, né, de forma sutil, ele vai modificando, né? Vai modificando o jeito dela, às vezes a aparência, depois o jeito de ser. A mulher não se reconhece muitas vezes mais como ela era, né? Ela perde um pouco aquela identidade ou ela se fecha e aí então eu tenho a represália, né? Então eu tenho as reclamações, e assim, o vídeo ele é rápido e ele explica tudo isso, como acontece certinho. É bem assim. Eu costumo dizer assim, não acontece com as mulheres, acontece conosco, mulheres, né? Conosco, isso acontece. É difícil, às vezes, a gente se dar conta. Às vezes é difícil aceitar também, porque a gente acha que a gente já é espertinha, né? Que a gente já rompeu com alguma coisa. E eu acho que todos os dias a gente tem que romper com alguma coisinha, né? Esse tipo de violência, eu falo assim, que como ele é no início, eu vou usar até a expressão, a vítima em si, ela tá vedada, né? Ela tá muito apaixonada. Então, todo cuidado, ele é muito bem-vindo. Então, a vítima enxerga isso, nossa, ele gosta tanto de mim, ele se preocupa tanto comigo. Nossa, eu nunca tive uma pessoa que se preocupasse tanto comigo. Nossa, ele compra presente, ele pagou isso para mim, ele fez aquilo. Então, assim, ela tá tão vedada naquilo ali que se você perguntasse aquilo ali, fala, nossa, tá doido, aquilo ali ele fez de boa intenção, e nunca que ele tá fazendo aquilo para prejudicar. Então, assim, igual a senhora falou, se a violência física ela chegasse primeiro, gente, ela ia encurtar um caminho tão grande. Não é que se já chegasse, desse um soco logo, já desocupava, ela começa linda. É por conta disso que é tão difícil sair dela. Porque vira um vício de momentos muito bons com um momento muito ruim. E aí o momento muito ruim liga no momento muito bom, que no outro dia vai estar muito bom. E aí aquilo vai virando uma paçoca na cabeça da pessoa. É isso mesmo. E nesse momento da paixão, gente, todas nós aqui, e todos nós, o Flávio também, a gente já se apaixonou na vida. Gente, e que coisa maravilhosa quando a gente está apaixonada. O nosso olho brilha, né? E a gente enxerga as coisas diferente, né? A vida fica diferente. É uma delícia estar apaixonada, né? Uma delícia. O coração pulsa diferente, a pele da gente fica mais bonita, o cabelo fica mais bonito, né? Esse momento da paixão ele vai passando. Só que a gente tem que é uma delícia. Não acho que a gente tem que se apaixonar, não. Eu acho até que eu sou apaixonada até hoje pelo meu bem, sabe? Mas não dá para ser idiota. Eu costumo dizer para as mulheres, eu sou apaixonada pelo meu bem, mas não sou idiota. Sabe? É isso que a gente precisa dizer para as mulheres. Idiotice jamais, né? Então, mas aí tem tantos. Quem é a psicóloga das duas? Ah, vocês Não, a duas. psicóloga não está aqui. Parte do As jurídico. duas são assistentes sociais? Eu sou advogada, então
E a Marília, que é assistente social. Não, eu sou escrivã de polícia. Ah, tá bom. Então eu tô sozinha aqui. Então, é, é, porque assim, eu ia dizer da psicóloga, né? A psicóloga, a psicologia vai dizer, são tantos os elementos que favorecem para que a gente não enxergue, para que a gente não ouça, para que a gente não perceba, né? Quer dizer, nunca dá para julgar uma mulher. Aliás, não é para julgar, é para compreender, né? E aprender sempre mais, né? Mas, enfim, eu vou continuar a apresentação. Pierre Bourdieu vai falar de dominação masculina. É a ordem social. Ai, gente, eu acho que vocês estão sendo prejudicadas pela minha saúde precária aqui. A ordem social funciona como uma imensa máquina simbólica que tende a ratificar a dominação masculina a qual se alicerça. É a divisão social do trabalho. As estruturas de dominação são produtos de um trabalho incessante de reprodução, para o qual contribuem agentes específicos, os homens, com a violência física e a violência simbólica, e as instituições. Quais são as instituições? A família, a igreja, a escola, o Estado, a mídia, né? Acho que tem a mídia como instituição, né? Elas são reprodutoras da dominação masculina, né? Como é que eu não consigo passar? Ah, eu não sei como você estava passando. Você estava clicando Tô na setinha. e não está indo? Nem para baixo, nem para baixo para o Não, lado. Nem para o lado? não. Ué. Estava indo tão bem, eu estava tão É, feliz. estava indo. Eu vou interromper e vou começar de novo. Sabe, gente, eu estou estreando aqui eu mesma apresentar, porque sempre eu passo para o Flávio, para a Cris, sabe? Eles dominam a coisa da internet. Mas eu falei, tá na hora de eu crescer, né? Por favor. Ah, ali embaixo, marido, ó, aqui embaixo no pezinho, tem duas setinhas, não tem uma para trás e uma para frente, ó. Clica na setinha. Ah, tá. Isso. Aí vê. Esse. Cliquei. Ah, foi. Foi, Então, foi. a violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominar. Isso é muito importante. A violência simbólica se institui por intermédio da adesão que o dominado não pode deixar de conceder ao dominante. Quando ele não dispõe para pensá-la e para se pensar, ou melhor, para pensar sua relação com ele, mais do que instrumentos de conhecimento que ambos têm em comum, e que, não sendo mais do que a forma incorporada da relação de dominação, fazem esta relação ser vista como natural. Os efeitos e as condições da sua eficácia estão duradouramente inscritas no mais íntimo dos corpos, sob a forma de predisposições, que são inclinações, aptidões. Então, é o seguinte: dominados e dominantes
eles detêm o mesmo... Como é que eu vou explicar? Detêm o mesmo arcabouço de conhecimento, e não só de conhecimento intelectual, mas de conhecimento vivencial, de cultura, de ancestralidade, sabe? Aquilo que se apresenta como conhecimento, para mim, é o mesmo que se apresenta para o Flávio, ou vice-versa. Tudo que se apresenta como conhecimento, como cosmovisão, na nossa sociedade, que é uma sociedade patriarcal, é o mesmo conhecimento que eu tenho. Não existe outro. Então, é como se o Flávio tivesse um óculos para enxergar o mundo, para enxergar e entender as relações humanas, sociais. Esse óculos é dado para mim também. Então, eu enxergo o mundo e as relações, e o tempo, e a história, com o óculos do Flávio. Flávio, estou chamando aqui de mundo masculino. E estou chamando a mim de mundo feminino. Então, essa é uma violência simbólica, que é a pior de todas, a pior no sentido de mais grave, mais perversa com as mulheres. Ó, essa violência simbólica se institui por intermédio da adesão, a adesão que o dominado, quer dizer, que nós mulheres não podemos deixar de conceder ao dominante. Não podemos deixar de conceder porque nós não conhecemos outra visão. É como se não existisse. Quando ele dispõe, quando o dominado, as mulheres, dispõem para se pensar, para pensar o dominante, para pensar a sua relação com o dominante, não tem mais do que instrumentos de conhecimento igual para ambos, para homens e mulheres. E que, não sendo mais que a forma incorporada da relação de dominação. Então, nós, mulheres e homens, nós temos incorporado a relação de dominação, porque essa é a relação dada no sistema patriarcal, na sociedade patriarcal, dada para nós, homens e mulheres. Então, nós, mulheres, não podemos deixar de aderir, de ceder. A Nicole Claude Mathieu, ele aqui diz deixar de conceder. A Nicole Claude Mathieu, que é uma socióloga francesa, ela vai dizer assim, as mulheres cedem, mas não consentem. Então, consentir é uma adesão profunda, mas as mulheres não consentem, elas cedem, elas concedem, porque desconhecem outro referencial para romper a relação de dominação. Não sei se dá para entender isso. Ai, Isso perdão. Pode falar. Esses dias eu fui fazer uma pesquisa e apareceu sobre a violência simbólica. E lá estava falando um exemplo que, por exemplo, em marketing, propagandas que são relacionados, por exemplo, com a imagem feminina, músicas que as letras sempre pregam em cima dessa imagem da mulher submissa, da mulher que eu vou sair, eu vou, enfim, essas músicas que hoje a gente sabe que existe. E agora você falando, eu tô ligando com essa pesquisa que eu estava fazendo. Eu vou passar para o Flávio um videozinho também que eu recebi ontem, antes de ontem,
falando das músicas. Eu vou passar para vocês, porque quantas músicas a gente ouve e não se dá conta. Tem aquela música assim, Fera Ferida, que foi tema de novela, de uma novela chamada Fera Ferida. Quem canta é a Maria Bethânia, e a letra e música é do Roberto Carlos e do Erasmo Carlos. Como eu não assisti a novela, eu até tenho na minha playlist essa música por conta de que eu gosto da Maria Bethânia. Mas ontem veio uma análise dessa música. Essa música é cruel. É cruel. Eu vou passar para o Flávio passa para vocês. Então, só para dizer, é isso que a gente está falando de violência simbólica, através da cultura, através da arte, através das músicas, através da dança. Tem dança muito machista, muito machista. Aliás, a dança de salão, ela é que eu adoro dança de salão, mas é o cavalheiro que leva a dança, a, a mulher, é o cavalheiro que leva a dama. A mulher não precisa saber dançar, quem precisa saber dançar é o cavalheiro, é o dançarino. Se você tiver um bom dançarino, você dança qualquer coisa. Então, é disso que nós estamos falando. Como isso se traduz no nosso dia a dia numa relação ou numa condição de dominada, de inferiorizada, de subordinada, né? Aí tem uma figurinha aqui. A humanidade sempre teve medo de mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres, né? Que são aquelas, que são as feministas hoje, né? Que tentam romper com esse padrão, né? E lembrem-se que eu falei para vocês que até 1994 eu era daquelas que dizia assim, feminista, eu tinha horror de feminismo, porque era essa a tela que eu tinha para enxergar o mundo, o não feminismo, porque o feminismo era uma coisa horrorosa, né? Quando o feminismo é um instrumento, né? É um instrumento de transformação social, é um instrumento político de transformação social e de libertação de mulheres e homens, né? Enfim. A invenção do patriarcado, nisso eu me baseei em Gerda Lerner. O sistema patriarcal só funciona com a cooperação das mulheres. De alguma forma, a Simone de Beauvoir já vai dizer isso também. Adquirida por intermédio da doutrinação, privação da educação, da negação das mulheres sobre sua história, da divisão das mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis, da coerção, da discriminação no acesso a recursos econômicos e poder político e da recompensa de privilégios de classe dada às mulheres que se conformam. As mulheres participam no processo de sua subordinação porque internalizam a ideia de sua inferioridade. Como apontou Simone de Beauvoir, o opressor não seria tão forte se não tivesse cúmplices entre os próprios oprimidos, né? Então, é isso. A gente só conhece, né? Nos é dado a conhecer só aquilo, só um instrumental que o opressor, o dominador, o homem tem como instrumento para o seu desenvolvimento e para a sua visão de mundo, né? Então, e ela vai dizer aqui, a negação das mulheres sobre sua história, da divisão de mulheres entre respeitáveis e não respeitáveis. Sabe o que é isso? A Gerda Lerner vai explicar em outro momento que mulheres respeitáveis são aquelas que têm um homem ao seu lado. Ou pai, ou irmão, ou marido. As não respeitáveis são aquelas mulheres que são sozinhas.
Inclusive, isso na vida ou na rua. Sai na rua, em determinado momento da nossa história, as mulheres não podiam sair na rua sozinhas. As mulheres não podiam sair na rua de calça comprida. As mulheres não podiam sair na rua sem chapéu. As mulheres não podiam sair na rua, sabe assim? É uma série de coisas que nós, mulheres, que o feminismo foi rompendo, foi vencendo, né? Mas nós já fomos tolhidas a esse ponto. Quem é que saía na rua e para trabalhar? As mulheres pobres, porque essas podiam ser respeitáveis ou não respeitáveis para elas tudo bem, no sentido de que elas tinham que trabalhar para manter a prole, né? Então, aí tem um recorte de classe, tem um recorte além do de gênero, tem o de raça, né? Enfim, mas é isso. Nós, mulheres, contribuímos com a manutenção do patriarcado, enquanto a gente não se libertar dessa visão de mundo, dessa visão de sociedade, dessa visão de relacionamentos em que o homem é o superior e nós somos inferiores. Se ele é superior, ele domina. Portanto, nós somos dominadas, nós somos inferiorizadas, nós somos subordinadas, né? Patriarcado, em sua definição mais ampla, significa a manifestação e institucionalização da dominação masculina sobre as mulheres e as crianças na família e a extensão da dominância masculina sobre as mulheres na sociedade em geral. A definição sugere que homens têm o poder em todas as instituições importantes da sociedade e que as mulheres são privadas de acesso a esse poder. Mas não significa que as mulheres sejam totalmente impotentes ou privadas de direitos, de influência ou de recursos. Uma das mais árduas tarefas da história das mulheres é traçar com precisão as várias formas e maneiras como o patriarcado aparece historicamente, as variações e mudanças em sua estrutura e função, e as adaptações que ele faz diante da pressão e das demandas das mulheres. Então, o patriarcado ele vai se renovando, vai se atualizando, de acordo com a pressão das mulheres. Lembra lá a tela lá no início, que eu disse assim, essa tela aqui daria para a gente discutir a manhã inteira. Porque a violência ela surge quando se rompe com esse modelo. Então, na medida que o modelo patriarcal de sociedade vai sendo questionado, vai sendo provocado, vai surgindo a violência, né? Ao mesmo tempo que ele vai se renovando, se ampliando, para não perder o seu lugar de poder, seu lugar de destaque, ele gera violência para combater essas provocações, esses avanços, né? Mas também vai se modificando para manter o seu lugar de poder, né? Aqui é a Rita Segato. Diz que o patriarcado é ao mesmo tempo norma e projeto de autorreprodução, o que leva a censurar e controlar a fluidez, as circulações, as ambivalências e as formas de violência de gênero que resistem a serem enquadradas na sua matriz heterossexual hegemônica. No patriarcado, a rebeldia é tida como mau comportamento. Então, nós, mulheres rebeldes, transgressoras, teimosas, né? Nós damos mau comportamento, nós damos mau exemplo para outras mulheres. E, de repente, nós temos até exemplos na nossa vida, né?
dizendo de que algum parceiro de alguma amiga nossa diz assim, você está andando muito com a fulana de tal. A fulana de tal é a gente que tem um comportamento mais rebelde, mais transgressor, mais provocador, mais questionador dessa ordem patriarcal estabelecida entre nós, né? Saia da torre, pule a janela, mate o dragão, acorde sem beijo, tire o vestido cafona, devolva o sapo ao brejo e avise o lobo mau que é você que manda na porra toda, né? Quer dizer, essa é a rebeldia, essa é a teimosia da gente, né? Que precisa ser feita. A história das mulheres é uma história de exclusão, de apagamentos e de sabotagens, de desvalorizações. Para se atacar a luta das mulheres, que historicamente leva o nome de feminismo, é preciso que nosso protagonismo seja negado, desqualificado, invisibilizado. É preciso fingir que nunca lutamos, por isso é tão relevante conhecer a nossa história. Lerner escreve que a história das mulheres é indispensável para a emancipação das mulheres e como estudar a própria história muda a vida delas. Quem criou o sexo oposto, o conceito de sexo oposto, como se estivéssemos em oposição, como se fôssemos espécies distintas. Não foram as feministas, e sim o patriarcado. Então, essa história de sexo oposto, ou a Simone de Beauvoir, que vai dizer, né, que vai escrever o livro Segundo Sexo, ela fala isso porque o sexo, o primeiro sexo é o masculino, é o modelo. Tudo existe em função dele. Nós, mulheres, o que nós somos? Nós não somos homens. Dá para entender? O modelo é o homem. O que são as mulheres? As mulheres não são os homens. Então, quem inventou isso, né, não foram... que é uma pecha que o feminismo leva, né? Mas é o patriarcado que inventou esse conceito de sexo oposto. Para Lerner, se não temos precedentes, não podemos imaginar alternativas às condições existentes. É exatamente isso que mais manteve as mulheres presas à subordinação durante milênios. A negação das mulheres à própria história reforça sua aceitação, adesão à ideologia do patriarcado e destrói a autoestima individual da mulher. Tal como vivenciamos no nosso dia a dia, o patriarcado desvaloriza as experiências das mulheres. Nosso conhecimento não passa de intuição e nossas conversas não passam de fofoca. E o patriarcado, nem sei se vai dizer na próxima tela, senão eu vou dizer aqui. O patriarcado vai dizer, inclusive, que nós feministas somos mal amadas, que nós somos feias, que nós não depilamos as pernas nem embaixo dos braços, que nós somos lésbicas, sapatão, né? Porque lésbica é um nome mais bonito, mas que nós somos sapatão. Então, é o patriarcado que vai inventar, criar todas essas desqualificações para nós mulheres, né, no sentido de abafar, de negar o que de fato nós somos e nós queremos e nós lutamos, né? Algumas questões que eu deixo aqui para a lição de casa. Quais são as definições e os conceitos necessários para que possamos explicar a relação única e segregada das mulheres em relação ao processo histórico? O que poderia
explicar a cumplicidade histórica das mulheres em preservar o sistema patriarcal que as subjuga e em transmitir tal sistema ao longo das gerações a seus filhos de ambos os sexos. Qual o processo histórico pelo qual o patriarcado se estabeleceu e se institucionalizou e se consolidou? Por que demoramos tantos anos para nos conscientizarmos de nossa posição subordinada na sociedade? E como as mulheres podem se emancipar sem conhecer a própria história? Então, são questões que a gente precisa levar para o travesseiro, né? A expressão emancipação da mulher significa liberdade das restrições opressivas impostas pelo sexo, autodeterminação e autonomia. Liberdade das restrições opressivas impostas pelo sexo significa liberdade das restrições biológicas e sociais. Autodeterminação significa ser livre para decidir o próprio destino, ser livre para definir o seu papel social, ter a liberdade de tomar decisões referentes ao próprio corpo. Autonomia significa conquistar o próprio status, não obtê-lo por meio de herança ou casamento. Significa independência financeira, liberdade de escolher seu estilo de vida e vivenciar sua orientação sexual. Tudo isso sugere uma transformação radical de valores, teorias e instituições existentes. A humanidade sairá de sua pré-história somente quando deixar para trás a estrutura simbólica patriarcal. Por isso, Segato ressalta que o primeiro passo para transformar a relação de subjugação é a consciência reflexiva. É a única forma de desestabilizar a arquitetura do sistema. A saída da violência de gênero apresentada por Segato não é o registro de reincidentes nem a psicologização do violador, senão a inscrição na lei de todas as formas de violência de gênero como experiências não desejáveis para uma sociedade. A organização e a escuta da experiência das vítimas. A elaboração de políticas públicas que favoreçam os violadores desidentificar-se dos ditados impostos acerca da mulher genérica, além da disseminação de discursos que ponham em xeque o dado como lei natural. Afinal, este personagem violador, peça determinada em um regime violento, dele só poderá livrar-se por intermédio da convivência em um mundo de outros modificados. Uma mulher cuja liberdade não o ameace, companheiros que não interponham não lhe interponham condições para pertencer e antagonistas que não mostrem suas mulheres enquanto extensão de suas posses e de sua honra. Esse parágrafo aqui é um pouco o que o programa E Agora José procura fazer, quando diz assim, ó, afinal, este personagem violador, peça determinada em um regime violento, dele só poderá livrar-se, quer dizer, esse violador só poderá se livrar dessa violência por intermédio da convivência em um mundo de outros modificados. Então, em convivência com outros homens não violadores. Uma mulher cuja liberdade não o ameace, companheiros que não lhe... E assim, não é a mulher que não deve ameaçar, não. Ele é que deve enxergar que as mulheres não fazem ameaça para ele, né? Companheiros que não lhe imponham condições para pertencer e antagonistas que não mostrem suas mulheres enquanto extensão de suas posses e de sua honra. Quer dizer, os homens precisam perceber isso, né? Que a honra, que a posse, que é o poder deles, não está nas mulheres, né? Não depende das mulheres. As mulheres são seres livres. E aí ela fecha assim.
Homens e mulheres vivem em um palco no qual desempenham seus papéis designados, ambos de igual importância. A peça não pode prosseguir sem os dois tipos de atores. Nenhum deles contribui mais ou menos para o conjunto. Nenhum é secundário nem indispensável. Mas o cenário é concebido, pintado e definido por homens. Homens escrevem a peça, dirigem o espetáculo, interpretam os significados da ação. Eles se autoescalam para os papéis mais interessantes e heróicos, deixando para as mulheres os papéis de coadjuvante. Conforme as mulheres tomam consciência da diferença na forma como se encaixam na peça, pedem mais igualdade na distribuição de papéis. Elas ofuscam a atuação dos homens algumas vezes. Em outras, substituem o ator que faltou. Por fim, com muito esforço, as mulheres ganham o direito ao acesso à distribuição igual de papéis. Mas antes precisam se qualificar. Os termos das qualificações são novamente definidos por homens. Eles julgam se as mulheres estão à altura. Eles permitem ou negam a entrada delas. Dão preferência a mulheres submissas e àquelas que se encaixam com perfeição na descrição da vaga. Homens punem, por meio de ridicularização e exclusão, qualquer mulher que se encaixe no direito de interpretar o próprio papel, ou, o pior dos pecados, reescrever o roteiro. Leva muito tempo para que as mulheres entendam que receber papéis iguais não as tornará iguais, enquanto o roteiro, os objetos de palco, o cenário e a direção ficarem estritamente a cargo dos homens. Quando as mulheres começam a se dar conta disso e se reúnem entre os atos, ou mesmo durante o espetáculo, para discutir o que fazer a respeito, a peça chega ao fim. Isso é tarefa. Isso é tarefa. Olha, gente, quero dizer que nós, além de subjugadas, inferiorizadas, nós somos ridicularizadas, constantemente ridicularizadas. Nós somos humilhadas, nós somos invisibilizadas todos os dias. Nós, não aquelas mulheres que nós atendemos que vêm com o olho roxo, que vêm com o braço quebrado. Nós, todas mulheres, isso acontece conosco. Aquelas mulheres que chegam para nós atendermos, elas estão no que eu chamo do extremo da desigualdade de gênero. O extremo da desigualdade de gênero é a violência. E o extremo da violência é o feminicídio. Mas as relações desiguais de gênero, elas são para nós todos os dias, né? E quando eu digo desigualdade, estou dizendo que nós mulheres temos a menor porção de poder nessas relações, né? O que as mulheres precisam fazer, o que as feministas estão fazendo agora é apontar para o palco os cenários, os objetos, o diretor e o roteirista. Como fez a criança que gritou que o rei estava nu, tal como no conto de fadas, e dizer que a desigualdade básica entre nós encontra-se dentro dessa estrutura, e depois elas precisam destruí-las. Dá para ver o desenho todo? Tá? Uhum. Foi ensinado para nós, e nós acreditamos, e nós agimos assim, que nós somos faladeiras, né? Nós falamos demais, que nós somos mentirosas, que nós competimos umas com as outras, que nós somos invejosas umas das outras. Isso foi ensinado para nós. Eu quero dizer para vocês que isso não é verdade.
Eu não tenho nenhuma autoridade para dizer isso para vocês. O que eu tenho é a crença de que nós, mulheres, podemos ser o que nós quisermos. E a crença de que se nós nos unirmos, se nós formos cúmplices umas das outras, entre nós, mulheres brancas, entre nós brancas e pretas, entre nós brancas, pretas e indígenas, e empobrecidas, e em condições de vulnerabilidade, e, enfim, as idosas, as jovens, as meninas. Se nós formos cúmplices umas das outras, essa tela que se interpõe para nós, que é a tela do patriarcado, ela pode ir ruindo. A gente vai colocando uma outra tela para que a gente possa aprender e apreender o que são as relações sociais, né? E que lugar podemos alcançar nessas relações sociais, né? Não um lugar de mais poder que os homens, mas uma relação de equidade, né? Homens e mulheres com o mesmo poder, né? Aqui tá as referências bibliográficas e aqui uma frasezinha muito legal. Eu já dei uma palestra sobre essa frase, 2 horas falando sobre essa frase. Que nada nos limite, que nada nos defina, que nada nos sujeite, e que a liberdade seja a nossa própria substância. É isso. E eu peço muita desculpa pelas minhas condições de saúde hoje e pelas minhas condições tecnológicas também. Mas eu dei um grande passo, gente, vocês nem imaginam. O Flávio, que trabalha comigo há anos, tem que comemorar comigo, né, Flávio? Eu estou apresentando a minha própria fala. Isso é a primeira vez. Foi maravilhoso, Maria. Foi maravilhoso. Vamos abrir agora, a gente tem mais um tempinho ainda, né? Para aproveitar aqui a presença da Marilda e falar, né? Falar sem. Eu vou descompatibilizar, tá? Isso. A gente vai aumentar as nossas carinhas aqui. Isso. Marilda, obrigada, obrigada e melhoras. Eu vejo que mesmo você sendo limitada, você deu um show aqui. Nossa, eu fiquei vidrada. Abri várias abinhas aqui no computador enquanto você falava para que eu pudesse ir acompanhando o raciocínio da aula e isso foi maravilhoso. Quando você fala dessa situação que nós vivemos ainda e de forma muito forte ainda hoje, quando a gente fala de patriarcado, quando a gente vai falar sobre isso, quando escuta, a gente imagina que é algo que seja só lá do passado. E a gente não enxerga que isso ainda é extremamente presente hoje. Então, quando eu ouvindo você falar, eu fiquei pensando, muitas coisas, igual você falou, muitas coisas já foram mudadas, né? Pelo movimento feminista, muitos direitos, muitas coisas nós conseguimos, nós mulheres, e tem muitas coisas para conseguir. E nessa caminhada, eu vejo que, por exemplo, quando eu penso no grupo reflexivo, quando eu penso no grupo reflexivo de homens, o Flávio pode me corrigir se eu estiver errada, eu entendo que para você modificar, porque além de modificar a cabeça da mulher para que ela entenda, para que ela tenha esse pensamento reflexivo, além disso, é preciso que seja modificado também a cabeça do homem para com essa mulher. Então, esse grupo reflexivo dos homens, eu só vejo o resultado, pelo menos nos exemplos que vi, e no que temos aqui na cidade, quando nós temos a presença de um outro homem. Então, essa luta
feminista, ela é apoiada, ela deve ser apoiada por homens. Porque se eu tenho, igual eu já vi, inclusive aqui numa palestra, falando que quando a mulher vai falar para o homem sobre os seus direitos, né, de mulher, sobre suas conquistas, sobre o seu posicionamento enquanto mulher, de forma igualitária, né, vamos falar assim, o homem, ela não tem, ela não consegue tocar o coração do seu homem, não consegue fazer entender, se fazer entender. E numa dessas palestras, que eu não me lembro agora, eu não me lembro o nome da palestrante, foi necessário que um homem entrasse para dar continuidade nessa palestra, porque ela foi ovacionada, né? Ela foi criticada. E quando o homem ele a substitui, ele toma o assunto, ele fala o que ela precisa falar, mas é um homem falando. Ele conseguiu terminar a palestra e ele conseguiu o respeito desses outros homens que estavam ouvindo. É algo muito complicado, né? Eu vejo muito complexo, é bem delicada essa luta feminista. Uhum. Entendo perfeitamente o que você disse. É, Quando a gente, às vezes, está num lugar ou fazendo parte de uma mesa, às vezes só mulheres, e tem um homem. Não, nem numa mesa, se está numa reunião, só mulheres, tem um homem, todo mundo tem direito à fala. Só que quando esse homem fala, primeiro que às vezes ele acaba sendo o coordenador da reunião, né? Necessariamente não precisaria, mas acaba sendo o coordenador. E quando ele fala, parece que existe uma concordância geral com o que ele fala, com a palavra dele. Então, da onde que vem isso? O que eu estava dizendo, fomos ensinadas que a nossa palavra ela é mentirosa, ela não é digna de confiança. A nossa palavra ela é frágil, ela não tem fundamento. Vem daí, e eu quero dizer para vocês que deve vir de antes, mas século II, século III, no cristianismo, tinham alguns filósofos e teólogos que acabaram com a gente, acabaram. Montaram sua teologia, sua filosofia, falando, ridicularizando as mulheres, e falando isso em nome de Deus, né? Nossa, atrocidades. E chega no século XV, XVI, XVII, as mulheres que vão para a fogueira pela Inquisição são as mulheres que falam, que vão, que se manifestam, que lutam, que tentam romper com esse patriarcado, né? Então, quando a gente dá uma olhada para a história, a gente vê que o mecanismo ainda é o mesmo. Avançamos muito, muito, mas o mecanismo gerador ainda é o mesmo, né? E é isso que a gente tem que desvirar o mecanismo, mudar o registro, né? Ontem eu estava em Ribeirão Pires e aí a gente estava tratando dessas coisas e aí me deu uma sensação assim de que a gente estava ali pensando políticas públicas, sabe? Políticas afirmativas para romper com a violência, para romper com o racismo, enfim, me deu um aperto no coração. Eu até acabei falando, eu disse, a impressão que eu tenho é que a gente está com uma torneira aberta, vazando água, e a gente está enxugando a água, mas a gente não conseguiu ainda fechar a torneira. Aí levanta uma moça, uma enfermeira, doutora em enfermagem,
ela diz assim, Marilda, nós vamos fechar essa torneira e mais que isso, nós vamos secar a caixa d'água. Sabe? Quer dizer, é uma disposição de dizer, nós vamos além, né? Esse ir além é além da vida dela, das filhas dela, das netas delas, quer dizer, esse movimento, ele não pode acabar, até a gente secar a caixa d'água, acabar com a caixa d'água, sabe? É isso. Quando você fala de estudiosos ainda antigos que já falavam das mulheres e acabavam com a gente, me veio na hora, tem muitos outros, mas me veio na hora a fala de Aristóteles, né? Falando que nós somos um erro da natureza. Já começa por aí, né? Então, pessoas que a gente estuda, admira e olha só, né? A forma que ele via. Então, se isso antigamente, imagina o que veio trazendo o restante, né, Maria? Nós somos um erro da natureza, nós somos um macho falho, nós somos tantas coisas horríveis, né? E os inquisidores na Idade Média diziam que nós éramos a personificação do mal. Mal aqui como demônio, né? Porque a igreja, e aqui eu estou dizendo a igreja cristã, antes da separação, né, de igreja católica e igreja protestante. A igreja nunca suportou discutir, conversar sobre sexualidade. Não suporta a sexualidade, não suporta a alegria, não suporta o prazer, né? Existem tratados sobre isso. O riso, lembram-se aquele filme O Nome da Rosa? Não sei se vocês assistiram O Nome da Rosa. É um clássico, com o Sean Connery, quando ele era mais novo, assim. O filme acontece num mosteiro da Idade Média, são vários monges, acho que são 12 monges, e todo dia morria um monge, envenenado. Aí a comissão lá de Inquisição foi chamada para descobrir, investigar as mortes dos monges, né? Bom, a história é comprida, mas só para dizer, existia na biblioteca, aí antigamente, os livros estavam nas bibliotecas e as bibliotecas estavam nos mosteiros, né? O conhecimento, o saber, estava nos mosteiros. E nesse mosteiro existia um livro chamado era sobre o riso. Acho que sobre o riso, uma coisa assim. O nome eu não lembro bem. Tratado sobre o riso. E um monge cego, ele envenenou todas as páginas desse livro, assim, na pontinha onde a gente vira, né? Normalmente a gente faz assim, ó, e vira. Aí molha de novo e vira outra página. E aí, todo dia morria um monge, envenenado e sempre do mesmo veneno. Então, o que depois se descobre que é ele e tal. Mas, na verdade, quem lesse aquele livro, ele era tão cuidadoso com a teologia para poupar os monges, os irmãos dele, do pecado do riso. Ele envenenou para que não lessem, né? E que morressem. Então, aquele que lia o livro morria, né? Então, para ver a crueldade, né? Como o poder, como o poder, ele é cruel, perverso, né? Enfim. E você, como advogada, não sei se você deve lembrar, claro,
do Estatuto da Mulher Casada, que isso é recente, da década de 60, que começou a entrar em desuso, né? Mas só com o novo Código Civil é que saiu da letra da lei, né? Mas até início dos anos 2000 ele estava ali, quietinho, né? Então, é isso. Na década de 60 eu já era viva, eu sou da década de 50, então você vê, né? O Flávio, Flávio e vocês me dariam mais 5 minutinhos? É uma outra aula que eu dou, mas eu vou deixar para vocês como lição de casa. Quando a gente fala de violência simbólica, isso é uma outra aula. Eu fui buscar uma outra aula. Eu vou mostrar só 2 slides para vocês. É assim, quando eu estava fazendo doutorado, que era sobre violência contra a mulher, Maria da Penha e tal, teve uma hora que eu disse assim, mas o que é uma mulher, né? Essa pergunta que tantas historiadoras fizeram e continuam fazendo, mas o que é a mulher, né? A mulher não existe, existem mulheres, né? A mulher, a mulher universal não existe. Mas eu fui procurar. E eu achei no dicionário. Isso era. Eu defendi o doutorado em 2010. Então, entre 2007 e 2010 é que eu fiz essa pesquisa. O único dicionário que eu tinha em casa era o Aurélio, que é um dicionário respeitado, né? Tem nas escolas. E eu fui procurar o que era mulher. Eu fiquei tão aborrecida que eu resolvi procurar o que era homem. Então, eu vou mostrar para vocês, isso é a segunda edição de 1986, tá? Hoje ele já está um pouco diferente, mas não muito, tá? Se a gente acessa virtualmente, ele já está um pouquinho diferente, mas em 86 era o que estava em vigor. Vou mostrar. Primeiro homem. Homem, ser humano do sexo masculino, varão. Essa é a definição de homem, né? Ser humano do sexo masculino, varão. Aí o dicionarista, para tornar o verbete mais claro, mais inteligível, ele vai dando exemplos, né, do uso do verbete. Então, homem da lei significa magistrado, advogado. Homem da rua, homem do povo. Homem de ação, né? Homem de ação é o enérgico, o ativo, o expedito. Homem de bem é o honesto, o honrado. Homem de cor é o preto ou mulato. Homem de Deus é o piedoso, o santo. Homem de empresa é o empresário. Homem de espírito, de inteligência viva, engenhoso. Homem de Estado é o estadista. Homem das letras é o intelectual. Homem de negócios, que tem importantes relações no comércio. Homem de prol é o nobre, homem de pulso é o enérgico, homem de 7 instrumentos é aquele que é capaz de executar diferentes atividades. Homem de sociedade é o da alta sociedade. Homem do leme é o timoneiro. Homem do mar é o marinheiro. Homem do mundo é o da sociedade. Homem do povo, representativo dos interesses do homem comum. Homem marginal, que vive em 2 culturas em conflito. Homem público, que se consagra à vida pública. De homem para homem, com franqueza e sinceridade. Olha só, de homem para homem, né? Com franqueza, com sinceridade, tem palavra de confiança, né? E os homens é a humanidade em geral. Então, a definição é o ser humano do sexo masculino. Agora, a mulher. A definição, ser humano do sexo feminino capaz de conceber e parir outros seres humanos. É o cônjuge do sexo feminino. É a parceira sexual do homem. É o ser frágil, dependente, fútil, superficial ou interesseiro. É esposa. Do homem não se diz que ele é esposo, que ele é parceiro sexual da mulher, que ele é um ser, sei lá,
né? Ele não pode parir outros seres humanos, mas ele tem, ele coopera, né, na produção de outros seres. Não, o homem, ele é ser humano, sexo masculino e varão. Aí o dicionarista vai usar as mulheres, o verbete mulher também. Então vai dizer, mulher à toa, meretriz. Mulher da comédia, meretriz. Mulher da rótula, meretriz. Mulher da rua, meretriz. Mulher da, eu não consigo ler o quê? Mulher da vida, meretriz. Mulher do amor. Mulher do amor, meretriz. Mulher de má nota, meretriz. Mulher de ponta de rua, meretriz. Mulher do fado, meretriz. Mulher do fandango, meretriz. Mulher do mundo, meretriz. Homem do mundo, lembram-se? O que que era o homem do mundo? Aqui, mulher do mundo é meretriz. Mulher do palo aberto, meretriz. Mulher do piolo, do piolho, teimosa. Mulher errada, meretriz. Mulher fatal. Aqui não é meretriz, ela é sensual e sedutora, capaz de provocar tragédias. É ruim do mesmo jeito. Mulher perdida, meretriz. Mulher vadia, meretriz. Então, só para dizer que é assim que a gente é construída, que a gente é fabricada, socializada, formada na família, na vizinhança, na escola, na igreja, na sociedade, pela mídia, pelas novelas, pelos filmes, pelas músicas. E é isso. Só tenho isso para dizer para vocês. Desejo. Marida, eu comecei a rir. Eu fui ler, aí sabe quando você bate o olho assim embaixo, era tudo meretriz, meretriz. Olha o significado. Essa somos nós. Que horrível. É. O Buarque de Holanda, o Sérgio Buarque de Holanda. Viu? É isso. Olha, eu gostei muito de conhecer vocês. Eu acho que vocês são pessoas-chave no enfrentamento da violência contra a mulher. Marília, na delegacia. É de espantar, eu fico espantada que você, trabalhando numa delegacia, esteja aqui me ouvindo. É um prazer. Como eu gostaria que outras trabalhadoras de delegacia, eu não sei se você é delegada, se você é investigadora ou é escrivã, enfim, como eu gostaria que outras colegas suas pudessem ouvir. E você, Tassiana, do lugar que você ocupa, do direito, que é um lugar privilegiado, muito importante estar aqui também. Quando eu dava aula, na universidade que eu dava aula, tinha um curso de direito. E eu falava para o coordenador do curso de direito que eu queria dar uma aula para o curso dele, só uma aula. Queria dar uma aula sobre a Lei Maria da Penha do ponto de vista sociológico. Eu fiquei 8 anos lá e ele nunca me chamou. Eu, de vez em quando, encontrava ele no corredor e dizia assim, quando é que eu vou dar aula para os seus alunos? Ah, eu estou vendo, estou vendo. O dia que eu vim embora, que eu pedi para ser demitida, encontrei com ele no corredor, me despedi, eu falei, professor, 8 anos se passaram e o senhor não me deixou dar aula para os seus alunos. Aí ele me disse assim, é que suas aulas são perigosas. Aí eu falei assim, não são minhas aulas que são perigosas. Eu sou perigosa. Sabe? Aí ele ficou assim, sabe? Quer dizer, eu não fui dar aula na sala dele, mas eu estava ali nos corredores. O perigo estava solto, né? É isso, gente. Então, vocês ocupam lugares muito importantes, né? E somos parceiras daqui para diante. Queria parabenizar, falar que foi muito aprendizado e eu acredito que foi até uma própria reflexão com a gente mesmo, né? Então, assim, foi muito proveitoso, muito bom, parabenizar mesmo, muito bom. Que bom, né?
Seguimos juntas, estou à disposição, Flávio sabe disso. E eu vou passar algumas coisinhas para o Flávio. Se vocês quiserem, eu passo esses 2 videozinhos que a gente assistiu e vou passar aquele das músicas também. Tá bom? Por E, favor. e Marilda, eu já convidei também a equipe, né? As duas, a Marília e a Tassiana, mas a equipe toda, para participar da supervisão também, né? Que a gente tem um grupo de supervisão. Eu sei que o trabalho de vocês não é o grupo de homens, mas a supervisão às vezes dá aquele. E a Marilda é uma das supervisoras, né? A Marilda faz o grupo de supervisão de segunda-feira, às 3 horas da tarde. É a Marilda e a Cris, que vocês conheceram também. Então, às vezes ajuda na solidão do nosso trabalho, né? Que às vezes a gente trabalha sozinho, então, às vezes a gente tá precisando de. Aí o grupo de supervisão tá aí, quando vocês quiserem. Peraí, fala de novo, Tassiana, que não deu para ouvir. É toda segunda-feira? É segunda? Segunda-feira, 15 horas, é. Você pode adicionar lá, Flávio, se Sim, você tiver sim. interesse. Uhum. E aí você recebe o link. Tá ótimo. Tem sim. Por favor, Flávio. Prazer, bom trabalho. Obrigada, Flávio. Obrigada, obrigada. Beijo grande, viu? Deixa eu Obrigada, parar a obrigada. gravação aqui, peraí.